Do conhecimento tem sabedoria. Muitos estudantes só sabem isso. A escola não te ensina. Porque tudo que nós vemos na escola está na internet. Eu tenho um amigo, ele é poliglota, fala 8 línguas, nunca passou num curso, numa formação de inglês, numa formação de alguma língua. Aprendeu em casa. Tudo que nós aprendemos na escola, podemos aprender em casa. Devo lembrar que existe o professor Google, o professor YouTube. Lá tem as melhores aulas que o teu professor te dá. Então, se tu vais para a escola, apenas se limita com aquilo que o teu professor está a dar, a lecionar, não buscas outros conteúdos, nós corremos o risco de formarmos um estudante de ensino superior, mas analfabeto funcional. Então, desperto aqui para todo estudante de ensino médio, ensino superior, que desenvolva a capacidade de fazer pergunta, de questionar, porque só um estudante que tem a capacidade de questionar, fazer perguntas assertivas, ele pode começar a interiorizar o conhecimento da cientificidade. É que nós vemos hoje muito estudante. Também não tivemos a sorte de calhar num bom país que dá incentivos, mas não podemos nos levar pela política de Estado. Não podemos nos levar pelo programa de governo. Essas condições que nós temos, as escolas estão conforme estão, os professores não têm qualidade, ok. Mas nós estamos a estudar, temos que... É uma frase de... Quem disse isso é um filósofo brasileiro, ele diz capricho. Capricho é fazer melhor na tua condição, enquanto não tens melhor condição para fazer melhor ainda. Então a escola está medíocre, o professor não é bom. As condições que te dão, faça melhor. Eu sou daqueles que costumam dizer que estudar em Angola é tal e qual estudar nos Estados Unidos. Porque X em Angola é X nos Estados Unidos. Trigonometrias em Angola é trigonometria nos Estados Unidos. Ok? Teorema de Pitágoras em Angola é teorema de Pitágoras nos Estados Unidos. Tu podes ser tão bom um estudante de matemática ou de psicologia como alguém que estudou em Harvard. Agora, engenharia é um pouco diferente, porque engenharia é um curso que precisa de muita experiência. Por isso é que nos países desenvolvidos o curso de engenharia é apenas ministrado pelo Estado, porque requer muito investimento. Infelizmente em Angola, nós no curso de engenharia só damos muita matemática. Isso acaba prejudicando também. Mas o nosso direto é focado ao conselho aos jovens acadêmicos. Existem muitas palestras, eu por acaso tenho estado a frequentar muitas palestras. Mas as perguntas que os jovens fazem não são de facto perguntas. E devo chamar aqui a atenção dos jovens e todos que estão, e desde já obrigado, estarem a aceder a este direto. Começarmos a fazer perguntas. Quem tem dificuldade de fazer perguntas, vai ao YouTube, é só colocar como fazer pergunta, vai aparecer várias aulas, várias formações, várias palestras de como fazer perguntas. Nós temos que duvidar de tudo. Por isso é que apareceram os filósofos. Ninguém é tão sábio ao ponto de você não conseguir fazer uma pergunta. Eu lembro-me quando eu ainda estava a fazer o liceu, 8ª classe, isso foi no ano de 1998, eu estava a fazer a 8ª. E vinha de vez em quando alguns estudantes estagiários que estavam a fazer o ensino do magistério primário para serem professores e vinham nos dar aula de matemática. E a nossa grande preocupação entre colegas era atrapalhar o trabalho deles, fazendo perguntas. E fazíamos perguntas, não fazíamos mal, mas eles tinham que estar um pouco mais leves. Nós fazíamos muita pergunta.
é nesse foco para todo estudante universitário, seja universitário ou do ensino médio, tem que ter a capacidade de fazer pergunta, porque é através da pergunta, apesar que os professores também, a qualidade de professores que nós temos, também muitos não permitem que o aluno tenha a vontade para fazer a pergunta. Os professores de ciências sociais, sobretudo, fazem muita papagaice, repetição de Jean-Jacques Rousseau, de Freud, enfim, mas não produzem as suas próprias frases. Alguém, por exemplo, formado em psicologia, eu sou formado em engenharia, e tenho estado apaixonado ultimamente nas ciências sociais, tenho estado a ler muitos livros, porque eu não gostava de ler livros fora da minha área de conforto, sobre tecnologia, enfim. Mas hoje eu leio muitos livros e vejo os nossos sociólogos, psicólogos, enfim, aqui da nossa província, eu falo de Benguela, do município Sede. Muitos lançam livros, enfim, tudo copy-paste. Porque lá não tem um estudo próprio dele, o estudo que ele próprio fez. Isso é falta de questionamento, fazer pergunta. E quando tu entras para um instituto superior de ciências sociais, tu vês muita repetição de frases de outros cientistas, sobretudo os ligados de ciências sociais. A ideia de tu leres um livro, seja de qual autor for, como existem tantos outros, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, tantos, enfim, não me vem agora a memória. É pegar essas frases e dela fazer a interpretação e a perguntas. Não quer dizer que esses grandes cientistas estiveram certos. Eles cometeram muitos erros. Muitos erros. Convido a lerem o livro de Benjamin Wicker, 10 livros que estragaram o mundo, 5 outros que não ajudaram em nada. Este livro te explica que esses grandes escritores, grandes filósofos, que muitos dos institutos superiores, universidades, usam como referência dos grandes sábios da literatura ou da filosofia, cometeram muitos erros, porque em África e no mundo o ensino, o conhecimento, a ciência sempre foi direcionada pela política. E muitos dos livros que andam aí são livros políticos, são livros de influência política. E nós estamos a ler os livros e não conseguimos fazer essa interpretação. Se você que está aqui a ler nesse direto, pega uma esferográfica, escreva o título desse livro. 10 livros que estragaram o mundo, 5 outros que não ajudaram em nada. O título do livro é assim: 10 livros que estragaram o mundo, 5 outros que não ajudaram em nada. Este livro é de Benjamin Wicker. Ele vai te explicar que esses de muitos autores, muitos grandes filósofos, não foram grandes filósofos, estragaram o mundo. Os livros que ele cita, 48 Leis do Poder, ele cita O Príncipe de Maquiavel, cita os livros de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, cita também, Charles Darwin são 2 livros, cita também um livro de Jean-Jacques Rousseau, que eu não me lembro agora, cita um livro de Thomas Hobbes, cita um livro de Hitler, Minha Luta, cita o livro, tantos livros que eu não me lembro agora, mas são 15 livros que ele cita e diz que estragaram o mundo. Realmente estragaram o mundo quando o Charles Darwin vem com a teoria da eugenia. Sabe o que a teoria eugenia queria dizer? A teoria eugenia, ela classificava os seres humanos como burro, muito burro, esperto. Quer dizer que aqueles que nasciam com deficiência psicológica tinham que ser mortos. É a teoria da eugenia que produzia. Se você, ao ter um filho, os primeiros filhos saíssem com alguma doença, como Alzheimer,
essas doenças psicológicas, toque, autismo, você seria eliminado, porque trarias problemas para a sociedade, porque são seres humanos com muito custo elevado. É Charles Darwin que escreveu isso. Charles Darwin, o grande homem da teoria da evolução. Está na teoria da eugenia. Então nós não podemos venerar apenas esses grandes sábios. Temos que questioná-los. Infelizmente, muitos professores de ciências sociais, quando tu tentas fazer esse questionamento, ele espera e lança teu livro. Eu já ouvi um professor universitário a falar isso, inclusive numa palestra. É arrogância, falta de liderança, falta de humildade. Eu estou a ler agora um livro de Augusto Cury, Mestre dos Mestres, que fala exatamente isso, fala exatamente a arte da comunicação, porque é um livro que fala da personalidade de Cristo. Ele vai fazer um estudo científico sobre Jesus Cristo, faz um panorama, Augusto Cury é muito bom. Nesse livro ele faz uma interiorização sobre Cristo, faz uma análise muito perfeita. O título é Mestre dos Mestres, Augusto Cury. E este livro passa a mensagem da tolerância e comunicação, sobretudo de professores para aluno, de pais para filho, de gestor para subordinado, de políticos para a população. É um livro interessante para quem quiser também. O livro tem código aberto na internet, é só baixar Mestre dos Mestres, Augusto Cury. Para quem não conseguir, manda uma mensagem no meu privado, aqui mesmo no TikTok. Vamos trocar o WhatsApp, ou depois mando o livro em formato digital. Nesta ordem de ideia, passo aqui a mensagem aos jovens para terem a capacidade de fazer sempre pergunta. Nunca tenha certeza de nada. E diante de qualquer situação, seja quem for, seja presidente da república, seja ministro, seja cientista, seja ele quem for, nunca tenha nenhum dado como verdade absoluta. Faça sempre uma pergunta, porque tudo que nós captamos é uma informação, e toda a informação que tu recebes, tu tens que trabalhar essa informação, e da informação que tu recebes deves fazer um questionamento. É que as escolas fazem. As escolas não ensinam ninguém. As escolas te passam uma informação. Aquela informação, você deve trabalhar essa informação para transformá-la em conhecimento. Como é que você transforma uma informação em conhecimento? Como é que transformas uma informação em conhecimento? Imagina que eu vou te falar de Angola. Angola é uma informação, simplesmente. Angola é um país que está situado em África, um país que está na África Austral, é habitado por povos pretos. Dei-te uma informação. Como é que tu transformas essa informação em conhecimento? Vais buscar mais sobre Angola, vais saber qual é a dimensão total da Angola, 1.243.700 km², qual é a dimensão, a orla marítima, 1.650 km de orla marítima. Vais buscar a população de Angola, segundo dado de 2014, somos 30 milhões, dos quais 60% é mulher. Vais buscar quantas províncias tem Angola, quantos municípios tem Angola, quantas localidades tem Angola, qual é o clima de Angola, se é úmido, se é tropical. Vais buscar os hábitos e os costumes de Angola, vai buscar quantas línguas tribais e nacionais Angola tem. Enfim, você está a fazer o quê? Está a buscar da informação que eu te passei, disse Angola. Você vai buscar uma série de informação. Essa compilação de informação é que vai se tornar de conhecimento. Porque depois de um tempo tu vais ter que vir para Angola, viver um tempo aqui, depois estás em condições para escrever sobre Angola, para falar sobre Angola com propriedade.
E se tu transformar toda a informação sobre Angola com propriedade, conseguires fazer uma palestra, conseguir passar uma mensagem para alguém, você está a transformar todo o conhecimento em sabedoria. É simples assim. Simples assim. Porque eu costumo dizer até aos meus filhos, o avião antes de existir estava na cabeça de alguém. Todo o dispositivo que está aqui, essa maquinaria, todo esse equipamento que está aqui a iluminar, antes de existir, ele saiu da cabeça de alguém. Porque ele, a partir de um dado, transformou aquilo em uma informação e fez esse dispositivo, telemóveis, enfim, ondas magnéticas, elas existem. Tudo que está aqui existe no imaginário. Acho que já ouviram falar de física quântica. Na verdade é uma ciência imaginária que estuda uma série de coisas que não vamos entrar em detalhes, mas os estudantes de filosofia falam muito da física quântica. É uma ciência que quase existe no imaginário e define quase tudo existe. Inclusive essa física quântica diz que o dinheiro está no ar. O dinheiro está no ar. Só precisa de uma sintonia para encontrar essa visão de física quântica. Não vamos estar aqui para a cabeça nos doer. Em suma, é exatamente isso. Conselho para jovem, estudante, do ensino médio, pode ser do ensino do primeiro ciclo, do ensino superior, sobretudo. Porque o ensino superior é alguém que já está formado, já está preparado. Ele já tem uma capacidade para ser lançado para o mercado como cientista, ou seja o que for. E não podemos estudar para ir atrás de um emprego, porque é muito frustrante. Porque infelizmente em África as universidades não produzem trabalhadores, porque o mercado não tem capacidade para receber. Se você que é estudante universitário está a estudar e desde já agiza um plano, tudo aquilo que você aprendeu, transforma em sabedoria, tu não passas fome, tu não precisas de correr atrás do emprego, porque uma pessoa sábia não passa necessidade. Ela cria situações para transformar a sabedoria em dinheiro. Outro questionamento: como é que se transforma a sabedoria em dinheiro? Como transformar a sabedoria em dinheiro? É aplicar os conhecimentos aprendidos através da informação que lhe foi passada. Se nós tivermos essa capacidade para fazer isso, E como é que se consegue essa capacidade de ter conhecimento e sabedoria? Fazer perguntas. Questionar tudo. Porque é do questionamento que vem as invenções. Se eu estou aqui a falar, neste momento, e cada um que está acompanhando esse direto tem um telemóvel na mão, deve começar a se questionar como é que eu consigo ver essa pessoa que está se calhar num outro lado do mundo, distante de milhares de quilômetros de mim. Que tipo de tecnologia é essa? Eu, por exemplo, apesar de ter estudado muito sobre física, mecânica, aerodinâmica, até hoje a tecnologia que mais me impressiona no mundo é o avião. Mais de 900 toneladas sobe com normalidade. Isso é uma tecnologia fora de série. Eu me pergunto todos os dias e todos os dias tento entender. Apesar de ter estudado muita coisa sobre física, a lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, aerodinâmica, ainda assim tenho dúvida. Como é possível que um jogo de forças é capaz de levantar 900 toneladas e voar por milhares de quilômetros? É preciso questionar-se. Porque eu não posso simplesmente aceitar, ok, ele sobe, ok, tá bom, mas é que segundo a lei de Newton,
a inércia, a lei de atria, a força de atrito, a força da gravidade, enfim, a força do vento. Mas até hoje está a me questionar, continuar a estudar, mas como é que é possível, enfim, é isso. Não posso simplesmente dizer, ok, tá bom, tudo bem, mas deve ter uma força extra que está a movimentar essas forças. Lógico, existe uma força extra. Aí entramos no campo da física quântica, porque essas forças existem, os cientistas comprovaram, mas não são visíveis. Por exemplo, a força da gravidade, ninguém vê. A força de atrito, nesse momento estou a pular. Só consigo pular e me manter no chão por causa da força de atrito. Se eu pular e voltar no chão, só volto por causa da força da gravidade. Existem outras forças, a força do vento, enfim, fazem subir o avião. E agora? Existem muito mais coisas a serem descobertas. Agora é preciso que a nova geração que ali está a vir, não fiquemos só apenas não territes, não fiquemos só apenas no jogar uma ficha, se a ficha entrou, não fiquemos apenas tentar ganhar dinheiro rápido. Sabe-se que estamos em crise, o país, as pessoas estão mais preocupadas a comer do que outra coisa, mas ainda assim não podemos deixar de fazer o essencial. Porque devo lembrar que aqui em África nós estamos atrasados por falta de conhecimento. Até porque o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia Sagrada, eu tenho esse livro, não vejo esse livro como um livro religioso, nem como um livro santo, mas um livro de civilização ocidental, sabedoria milenar. Tem muita sabedoria nesse livro. Esse livro diz que conhecereis a verdade te libertará. E ainda nesse mesmo livro diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é preciso que nós africanos, porque nós estamos atrasados, estamos muito atrasados, nos dotemos de conhecimento para rapidamente desenvolvermos a África e sairmos desse ambiente de dependência ocidental. Porque se os mais velhos não conseguiram rapidamente fazer esse desenvolvimento, agora a geração 2000 deve fazer isso, tem essa obrigação. Geração 2000, se calhar 2010, a geração 2010 devem estar a fazer agora 14 anos, mas podemos ainda contar com a geração 2000, que é a geração 2000 que está a fazer 23, 24 anos. Então, alguns já terminaram a faculdade. Vamos falar agora da geração, se calhar 2012, a geração 2005, 2007. Esses que ainda estão aí na universidade, e o objeto desse direto é exatamente para dizer que eles devem fazer melhor. Têm a obrigação de fazer melhor. Têm a obrigação de fazer melhor. Só que nós vemos muitos jovens já estão, alguns já são alcoólatras, estão batendo ficha para conseguir um troquito. Não façam isso. Eu costumo dizer até às pessoas muito jovens, aí dos 17 aos 22, e eu sempre pergunto, tem filho? Tem. Ok, já tem, ame essa criança profundamente. Se ainda não tem aos 17 até 22 anos, se ainda não tem e quer ter, compre um gato, compre um cachorro, um bichinho de pelúcia, enfim, vai tratando esse animal, vai ver se você consegue tratar um animal em condições para depois começar a tratar a pessoa. Porque a pessoa dá muito custo, é muito caro cuidar de uma criança até os 18 anos, é caríssimo. É preciso muita paciência, é preciso amor profundo. É preciso amor profundo. Os pais têm... Eu, por exemplo, cheguei a essa idade, meus pais, por amor de Deus, e todos qualquer um, tiveram uma perseverança fora de série. Porque os filhos são os produtos mais caros. É um investimento com retorno. É um investimento com retorno. Tu tratas ele com carinho, com amor, a mãe vai te dizer, pai, eu te odeio porque não lhe deste algo, não lhe deste isso, ainda é capaz de te pôr no asilo. Mas eu não estou aqui a fazer apologia de não reprodução. Atenção.
A não reprodução é a extinção da raça humana. Vamos se reproduzir, mas com responsabilidade. Eu chamo aqui a atenção aos jovens, antes de ter filho, crie condições para que a tua vida tenha alguma melhoria e que o teu filho tenha a condição que você não teve. Porque verifica-se aqui em Benguela, no município de Benguela, nos bairros da Graça, do 27, os bairros dos 4 de Abril, esses bairros mais novos, muita pobreza extrema, em que cada criança de 12 anos, estou a falar também da Cautinha, crianças de 12 anos têm que ficar no portão de chineses para fazerem prostituição, crianças em que parece que o crime de pedofilia já não existe, os chineses fazem das suas, por quê? Porque, por causa da miséria, os pais até incentivam, porque não houve um preparo antes de ter. Se nós temos filhos só por ter, vamos criar muitos criminosos, muitas prostitutas. Isso não é bom para Angola. Não é bom para Angola que nós queremos. Não é bom. Se nós queremos passar uma mensagem de formação, de informação, de cientificidade, o futuro da Angola está na vossa mão. Porque o futuro da Angola e de África depende das futuras gerações com formações. Não dependam do governo. Um conselho. Não dependam do governo. Porque os governos de África estão nem aí para o desenvolvimento de África. Porque existe um laboratório internacional ocidental que giza as políticas públicas para cada país de África. Por isso é que nós continuamos assim, porque não é normal. Nós, em África, desde a independência, podemos ter aí mais de 50 anos. Já independente, a África toda completa, 50 anos. 50 anos, não é normal que nós estejamos assim. Porque a cidade de Hiroshima e Nagasaki, quando os Estados Unidos lançou bombas no Japão, elas 50 anos depois estão irreconhecíveis, mas para cima, super desenvolvidas. E nós, 50 anos depois, se a maior parte da riqueza do mundo está em África, a maior parte da riqueza do mundo está em África. A África detém também a maior parte da porção, um terço da porção terrestre do mundo está em África. Nós temos solos aráveis e ainda assim continuamos a importar produtos básicos do Ocidente. Isso não é normal, não pode ser normal. O segredo está na formação, por isso que eu chamo aqui a atenção para todos os estudantes universitários, estudando o ensino médio, devem estudar de facto com o objetivo de desenvolver a África. Porque o nosso ensino é um ensino ocidental, o nosso sistema de educação ele foi mapeado para nós não sabermos nada. Mas ainda assim dá para saber. Se você aplicar a forma que eu passei aqui, pegar uma informação, um dado, uma informação, transformá-la em conhecimento, em sabedoria, e da sabedoria a aplicar isso, nós vamos desenvolver a África, porque eu acredito e tenho alguma experiência para dizer isso, que África, os pretos são mais inteligentes que os brancos. Tudo é questão de oportunidade. Não estou aqui a fazer a apologia de xenofobia, mas a África é um continente de força, é um continente forte. E não é à toa que nós temos a melanina forte. Então é força. E, infelizmente houve subversão da ordem. Houve subversão da ordem. Nós ainda estamos em condições para muito rapidamente subvertermos isso e os nossos países se tornarem pulmão do desenvolvimento mundial. Para isso, nós temos que ter conhecimento. Então, não podemos permitir que essa geração desleixe o ensino, desleixe a capacidade de aprendizado. O pouco que nos dão, nós podemos tornar grande. Conforme eu já disse aqui, em tudo que fizemos,
temos que ser caprichosos. Conforme define capricho o professor Sérgio Mar Cortella, um filósofo brasileiro, ele diz que capricho é fazer o melhor na tua condição, enquanto não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Esse ensino que está a nos dar é nesse país em que estamos, Angola, com essas tantas dificuldades, fome, miséria, crises, ainda assim vamos fazer o nosso melhor. Porque nós temos que definir se viemos no mundo a passeio ou a trabalho. Eu vim a trabalho, acho que tu também vieste a trabalho. Então, se viemos a trabalho, não a passeio, vamos trabalhar. Quem veio a passeio é aquela pessoa que não se importa o que tem, se vai comer o quê, se daqui a 10 anos o que é que ela será. Temos que ter projetos pessoais brilhantes, projetos pessoais excelentes. Para isso, o segredo está na formação. Até porque dizia uma antiga ministra da Educação dos anos 97, a Emília do Espírito Santo. Ela dizia: a única forma do pobre sair da condição em que está é apostar na formação. Formação, não digo só acadêmica, formação em várias áreas. Se não consegue, não tem a capacidade de absorver os ensinamentos acadêmicos, vai para a profissional, prática, serralharia, construção civil, soldadura. Também dá para desenvolver lá na sua área. Você vai ser... Tive colegas quando eu passei nessas empresas metalomecânicas, empresas ligadas ao ramo petrolífero, tem muitos bons técnicos. Muitos nem tinham ensino médio, mas quando fazem uma soldadura, ao fazer o raio-x, não brinca. Eram realmente especialistas, mas não tinham formação. Então, não é só a formação. A China, por exemplo, a China até em 89, 85, a China não era nada. A China fez um projeto. Para a China, na altura, por isso que eles fizeram essa política de redução da natalidade, porque a China tinha um crescimento exponencial da natalidade. A China fez uma política de redução da natalidade, porque eles são 1/3 da população mundial, eles são quase 2 bilhões. E eles o que fizeram? Havia muita população analfabeta. O que eles fizeram? Começaram a formar os essenciais que já não tinham proveito, formação profissional. Por isso é que nós observamos, os chineses aqui faz tudo. É serralharia, é construção civil, é ladrilho, é pintura, ele faz tudo. Porque lá foi a política que foi feita. Existem muitos analfabetos? Existem. Ok, estes não vão conseguir, já não vão ter tempo de embrear na escola. Então o que é que vão fazer? Eles vão ficar à deriva? Não, vão ser marginais. Não pode, eles vão ser marginais. Formação profissional, eletricidade, metalomecânica, bachapa, mecânica, construção civil, enfim, tudo por ramo de engenharia, mas como técnicos. Estes depois é que vem na reconstrução do país, porque se nós temos técnicos formados, temos os técnicos não formados, mas formados na área profissional, nós podemos construir o país. Não podemos depender apenas da força de trabalho estrangeira, expatriada. Senão nós ficamos sem emprego. Por isso que acontece, o que acontece, não ficamos a lamentar não ter emprego, porque os presidentes africanos dizem sempre que nós não temos quadro. Eles dizem sempre que nós não temos quadro. Por quê? Por causa da tal construção social que eles têm do Ocidente. Para quê? Para permitir que entre aqui muita força de trabalho. E nós continuamos a mendigar. Para isso a estratégia é conhecimento. Conhecimento. Se nós tivermos conhecimento, e para quem tem alguma condição, alguma possibilidade de ir para a Europa estudar, vai estudar e depois volta. Muitos não, a Europa é melhor, mas nós não podemos trocar a nossa pátria vamos fazer como? Vamos todos viver na Europa, porque lá está melhor do que aqui, está melhor, claro, mas a nossa terra aqui vamos fazer como?
Vamos todos para a Europa, vamos abandonar a nossa terra. É como se tivéssemos abandonado a nossa mãe, só porque a nossa mãe é preta e analfabeta. Nós vamos preferir uma mãe branca, que é elitizada. Não façam isso. A nossa terra é o único lugar que nós temos que é nosso de direito. Não estou a ser apologista à xenofobia ou à discriminação de outros países. Temos que ter boas relações com outros países, sim. Temos que viajar pelo mundo, sim. Mas não podemos abandonar nossa terra em detrimento da procura de melhores condições de vida. Podemos fazer isso até viver um tempo, mas depois regressar. Sob pena de tornarmos o nosso país um cemitério. Porque vão lá ver, depois vêm morrer aqui. Mas as pessoas são livres. São livres de fazer o que querem das suas vidas. Mas eu trago aqui uma retórica nacionalista, no sentido de termos amor à pátria, nosso país. Ok? Ele não está a ser bem governado. Algumas pessoas dizem que sim. Não está a ser bem governado. Angola tem muitas... E a África toda está assim. Estamos todos na merda. Desculpa o termo, mas é a situação que estamos. Temos essa condição. Mas se ninguém fazer nada, ela vai continuar como está. Angola vai mudar. Quem vai fazer mudar Angola somos nós, os angolanos. Devo lembrar que nós conseguimos a paz sozinhos, sem interferência internacional. E é nesta mesma senda que vamos conseguir desenvolver Angola. Mas o meu projeto, o meu sonho é desenvolver a África toda, libertar do Ocidente, para que nós possamos viver em condições. Se vocês derem conta, em Angola tem muitos portugueses. A economia de Portugal quase que depende de Angola. E nós, angolanos, acabamos por ter migalhas, porque os expatriados vêm para cá e levam tudo. Porque os que dirigem o nosso país dizem sempre que nós não temos formação. Por isso é que o objeto desse direto é exatamente dar pequenos conselhos. Na verdade, estamos já praticamente a chegar ao fim. Era para falar apenas 30 minutos, já estamos em 37 minutos. Para despertar jovens, para quem está em direito, se puder curtir a live, partilhar, para que os outros também tenham acesso a este conteúdo, seria bom. Este conteúdo não é gravado, mas eu depois gravo aqui, depois consigo gravar aqui no telemóvel, estou a gravar inclusive. Depois eu mando via YouTube, via Facebook, para quem quiser acompanhar depois é só acessar as minhas páginas no Facebook, Eugênio Felipe Ninja, e YouTube, este direto estará lá esse conselho. Dão sempre um like, porque assim o robô TikTok poderá entender que esse tema que nós estamos a abordar aqui é importante, é interessante, e poderá passar para mais pessoas. E são pequenos conselhos que eu poderei vir aqui sempre que necessário passar para jovens, porque nós às vezes estamos na zona de conforto e não temos ninguém que possa nos passar uma mensagem de interiorização pessoal, porque nós temos que tirar sempre um tempo, o meu eu. Quem é o meu eu? Tem que me perguntar. Está no teu quarto também pensar sobre você, não estar só com o telemóvel na mão, está no TikTok. Deve lembrar que aqui no TikTok não podemos estar sempre a ver vídeos de bundinhas, dancinhas. Não, vamos pensar sobre nós. Vamos andar deixar o telemóvel de vez em quando aí e vamos pensar sobre nós. A nos interiorizar, fazer um plano de 5 anos. O que eu serei daqui a 5 anos? Será que daqui a 5 anos você vai continuar ali onde estás? Vais continuar ali onde estás? Daqui a 5 anos, não pode. Daqui a 5 anos, você tem 21 anos, terás 20, terás 25. Se tens 30, se tens 25, terás 30. Então, não pode estar no mesmo sítio. Não vais poder estar no mesmo sítio se você
ter o hábito de leitura, fazer exercício, porque a leitura abre a mente, te dá a capacidade de articulação, de argumentação. Na tua área a tua área acadêmica, a tua área de conforto, tu terás mais traquejo de tratar os assuntos, dominar os assuntos. Então leiam sempre. Ok, não tem livro, lê a Bíblia. Se não tem livro, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, também é um livro de grande sabedoria. Não estou aqui a fazer apologia à religião, mas a Bíblia, vejo a Bíblia como um livro histórico de civilização ocidental. Leia a Bíblia, lá também dá para entender muitos códigos. Só falando da Bíblia, eu entendi recentemente, eu estava a ler a Bíblia, entendi recentemente aquela frase que eu nunca entendi. Se alguém te der uma bufatada, dá outra face. Eu sempre fiquei cheio, vou dar outra face. Afinal, eu lendo a Bíblia, só hoje que eu entendi que aquela é uma mensagem filosófica muito profunda. Aquela é uma mensagem de tolerância. Não é chapada física, é uma chapada psicológica. O livro, Jesus Cristo, naquele livro, ele diz, traz uma retórica, uma narrativa da tolerância. Nós temos que ser sempre tolerantes. Nunca partir para a violência, porque o diálogo deve existir. Porque onde não há diálogo, vai dar Rússia e Ucrânia. Então temos que dialogar sempre, mas a tolerância, evitar problema, não quer dizer que você não produz problema. Você só deve evitar um problema quando você tem a capacidade de produzir esse problema e se ver capaz que essa pessoa que está querer causar esse problema, você lhe anula rápido. Agora, se você evitar problema, mesmo porque por medo, aí é fraqueza. Então essa é a mensagem que eu vi passar. O meu tempo esgotou-se, vamos ter que fechar esse direto. Se calhar amanhã vamos um pouco mais cedo, voltamos com esses conselhos úteis. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes nesse direto, muito obrigado. Continuem a dar like, me sigam, clicam aí no coraçãozinho, me sigam para que podemos alcançar mais pessoas com esses conselhos úteis, de maneiras que podemos despertar os nossos jovens, a geração do futuro que vai desenvolver a África, vai desenvolver Angola. Essa geração deve sempre que necessário, os mais velhos, nós que somos mais velhos, despertá-las para que elas não crescem como nós, porque nós crescemos, se calhar não tivemos caminho, não crescemos numa fase em que a tecnologia já era muito desenvolvida, nós estudamos numa fase em que o professor era o dono do saber, não havia tecnologia, então você era isso, nem que o professor dissesse que alguém lhe cortaram a cabeça foi a correr, o corpo foi assim, você aceitava porque os professores eram soberanos, não tinham nenhuma contrariedade. Hoje não, o professor está a falar, você pode abrir o telemóvel e ir para Google, o professor YouTube, tens toda a argumentação para contrariar o professor. Vocês são privilegiados por estarem nesse ambiente em que a tecnologia hoje está totalmente aberta, mas nós estudamos numa fase mais difícil. Desde já, portanto, vocês têm que ser muito melhor do que nós em todos os aspectos. Por isso é que eu venho aqui para fazer esse clareamento dos olhos e despertar a mente no sentido de começarem a fazer perguntas, questionar sempre, questionar tudo, toda a informação que tinha passada, questiona, mas atenção, não questionar como um tolo, é questionar dentro de si, questionar para encontrar lacunas e desenvolver essa lacuna. É nesse sentido. Muito obrigado a todos, boa noite e tenham um bom sono. Obrigado. Boa noite. Até já.